Minha gente tão querida, que prazer estarmos juntos a esse podcast Saber Sênior Trajetórias. Hoje, um assunto particularmente muito especial e como é bom reencontrar, acima de tudo, um grande amigo. Acima de tudo, uma pessoa extremamente generosa, porque eu sei que ele é uma pessoa muito generosa. Acima de tudo, por ter uma extrema competência e uma simplicidade que impressiona demais. Dr. Ronald Barreto. Dr. Ronald é ortopedista, um dos mais consagrados no nosso estado, pesquisador, referência em tratamentos para dor e longevidade, formação pela USP, especializações internacionais em Harvard, na Coreia e na Alemanha. Isso é muito importante. Currículo de estudo. Ele atua há mais de 2 décadas promovendo saúde musculoesquelética. Ele vai nos explicar essa expressão com foco em medicina regenerativa. Também é importante entendermos a preservação articular e também a qualidade de vida. Apaixonado por corrida, é um corredor nato, educação médica, defensor de um envelhecimento que todos nós queremos, esse envelhecimento ativo, gostoso, saudável, sem dor, combinando ciência de ponta com cuidado humanizado. Doutor Ronald, que prazer reencontrá-lo, que bom. Meu amigo Sérgio, muito obrigado. Essas palavras assim a gente fica ouvindo de terceiros, né, a gente fica realmente satisfeito, né, de poder identificar, ver que as pessoas estão percebendo o que a gente tem lá de dentro. E o E essa reconhecimento, clareza, doutor. muito O obrigado pelas reconhecimento que é palavras. importante, porque eu te conheço, já estive em sua clínica, você já me tratou, algo até, digamos assim, relativamente simples, mas me incomodava, então eu falo de algo que eu conheço. Quando você fala de alguma coisa que você conhece, que você tem a certeza absoluta, é um prazer imenso, Muito é uma obrigado. satisfação recebê-lo. E estamos aqui, vamos tentar esclarecer e trazer consciência para as pessoas, né, sobre a importância do envelhecimento saudável. Estou aqui, estou disposto e eu sou um promotor. Antes de ser médico, eu acho que é importante a gente ser promotores de saúde. A gente Verdade. promover, ensinar saúde e ensinar não é só na academia, ensinar para a população em geral. Vamos tentar ajudar essas pessoas. E tem uma máxima interessante assim, que ter saúde não é só não estar doente, envolve muita coisa. O que é envelhecer de uma maneira saudável? Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo que eu tenho, que sou eu. É impressionante. Eu acho que eu me cuido muito mais hoje. Eu acho que eu tenho. É impressionante, doutor Ronald, com toda a mais absoluta sinceridade. Eu me sinto com mais energia. Ex- Eu me sinto mais vivo, eu me sinto melhor, eu tenho uma noção, eu acho que eu tenho uma consciência maior do meu corpo e estou cuidando muito mais do meu corpo e, consequentemente, os resultados estão vindo. Mais do que quando eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 62 anos de idade. É impressionante, doutor. E como é que a gente consegue isso? Manter esse envelhecimento e envelhecer de uma maneira saudável é assim, eu diria, um presente divino. É algo maravilhoso de se vivenciar, doutor Ronald. É uma dádiva, é uma dádiva mesmo, mas eu diria que mesmo na Bíblia, vamos trazer assim, você Uhum. falou divino, mesmo na Bíblia a gente diz o quê? E eu costumo falar isso para todos os meus pacientes. Eu ensino o caminho, a rota de como você envelhecer de maneira mais saudável. Jesus Cristo, ou Deus, ou a entidade superior, ele vai iluminando você durante esse caminho. Mas a única pessoa que pode fazer a modificação é a própria pessoa. A única pessoa que pode fazer a caminhada desse caminho, Uhum. a caminhada, é a própria pessoa. Então, eu mostro o caminho, Jesus e Deus ilumina, mas quem caminha é a pessoa. E aqui o meu papel como médico, como uma pessoa que trata da longevidade, é ensinar esse caminho para o envelhecimento. Porque, no fim, eu, você, qualquer um, jovem, idoso, qualquer um, o fim é o mesmo. Todos nós sabemos qual é o fim dessa trajetória. Mas por que a gente escolher o caminho mais tortuoso, com maior dificuldade?
com mais obstáculos. É muito melhor, é muito mais saudável um caminho livre. E esse caminho livre não significa só ausência de doença. Uhum. E aí eu quero trazer uma palavra aqui, Sim. que a gente fala de independência. A gente fala de independência financeira, a gente fala de independência geológica, né, de geográfica, Geográfica. mas existe uma independência que é importantíssima e a gente só reconhece quando a perde, que é a independência da mobilidade. Impressionante, E a doutor. gente só valoriza quando perde, quando tem dificuldade de colocar uma meia, quando tem dificuldade de levantar de uma cadeira, quando tem dificuldade de ir no mercado, virar na cama. Tem pessoas, Sérgio, que eu vejo lá no consultório, eu vou examinar o paciente, eu peço para virar, simplesmente tá de barriga para cima, vire de barriga para baixo e demora 1 minuto para fazer esse simples movimento. Então, isso são sinais de que precisa de alerta, né? Então, deixa eu te perguntar, até, indo por essa onda mesmo, dessas pessoas que não se cuidaram, o que que aconteceram com elas, doutor? O que que elas fizeram de errado e depois a gente vai para o certo? É, não prestaram atenção nos seus hábitos. Existem 5 hábitos que a gente precisa ter, e isso eu ensino para os meus filhos. Uhum. Eu ensino desde meu filho, desde os 5 anos de idade, ele está doutrinado a fazer hábitos saudáveis. Primeira coisa, você precisa comer bem, comer muita proteína, não comer tanto carboidrato ruim, açúcares, muito açúcar. É muito fácil a gente comer um açúcar. E o açúcar não é aquele açúcar que a gente põe no cafezinho, não. Um açúcar que a gente vê numa bolacha, que a gente vê no pãozinho, porque todo aquele carboidrato vai se transformar em açúcar. No chiclete, na goma de mascar, Uhum. no refrigerante muito doce. Então, isso aí vai prejudicar a sua saúde, Sim. porque dá combustível adulterado para as suas células. Então, comer bem, muita proteína, legumes, você comer em horários corretos, isso é importante. Uhum. Beber água. Opa, Aqui, nossa água. bem lembrado. Vamos tomar. Beber água, um ato simples. A gente precisa beber 2,5 litros, mais ou menos, 2, 3 litros de água por dia, porque as células precisam de serem resfriadas, de energia. Só tem vida no planeta Terra porque tem água. A NASA e né, os astronautas ficam em busca de água nos outros planetas e nós temos isso. Então a gente precisa, água é vida. A gente precisa também trabalhar os nossos músculos. E eu vou te dizer, você sabia que os músculos hoje, atualmente, eles são considerados como glândulas, como a tireoide, como o pâncreas, como o fígado. E ele produz um hormônio chamado irisina, que é o único hormônio que consegue prevenir doenças como Parkinson, Alzheimer, doenças neurodegenerativas. Irisina, doutor. Se eu te disser que eu nunca ouvi falar nisso. Pois é, são Incrível. pesquisas recentes. A ciência está aí para mostrar isso. Então, e para você fazer atividade, você ter músculo, essa força muscular, é fazer atividade física. É fazer uma corrida, fazer uma musculação, fazer uma ginástica, uma dança, um pilates, isso é muito importante. Você dormir bem. O hábito que a gente tem lá é dormir 10 horas da noite e pode acordar 4 da manhã, é dormir 10 horas da noite. Por que isso? Porque o nosso cérebro é programado para isso. Eu vou fazer um parênteses aqui, sabe por quê? O que eu falei para você hoje, Felipe? Eu estava dizendo para ele o seguinte, sabe o que acontece comigo? Talvez tenha relação direta com isso. Eu fico empolgado. Por quê? Eu acordo às 4 da manhã. Você já esteve lá na nossa rádio, faço a rádio às 6 da manhã. Mas eu tenho que acordar às 4 da manhã por vários processos e tal, que me levam até chegar lá, antes de chegar lá na rádio. Então eu durmo às 4, só que tem uma coisa, doutor Ronald. Antes das 8 da noite, 7 horas, 6h30, eu tô apagando, cara. Eu apago assim, não é porque eu vá dormir
Entendeu, Carol? Eu não vou para a cama assim, eu acho que eu vou tentar dormir. Eu começo a pagar de um jeito que o que eu estiver fazendo, eu não posso fazer. Eu não posso dirigir, eu não posso ter um compromisso mais sério, porque eu não vou conseguir cumprir, porque já não funciona mais, doutor. Mas Sérgio, Sério você mesmo, eu não tá consigo. É Mas é isso impressionante. É às mesmo. 8, puf. Só que é assim, eu juro para vocês, eu acordo soltando fogos, cara, 4 horas da manhã, com uma disposição imensa e dormindo feito um anjo. Mas você tá fazendo o certo. Então, Porque você sem tá, querer, você, você que está é alinhado com o compromisso. seu ciclo natural É, de liberações de hormônios que são positivas. Por aham, exemplo, quem dorme mal, quem dorme mal, ou tarde, muito tarde, acaba prejudicando a liberação de melatonina, de serotoninas, que são hormônios que vão dar, que vai causar mais satisfação, uhum, que vai dar mais energia. Então, se você tem uma queda de testosterona, por exemplo, porque está dormindo mal, você vai ter menos energia durante o dia. Aí a pessoa sabe, às vezes, poxa, por que eu tô cansado, cansado? Às vezes confunde esse cansaço, essa falta de energia com dor crônica. uhum. Então eu fico muito atento a essa parte do sono. Impressionante. E já mostraram que a gente já ouviu falar em pré-diabetes, que a Hum, gente chama de resistência à insulina. E o sono, um sono de qualidade, no horário correto, ajuda a diminuir a resistência à insulina, ou seja, ajuda a combater de maneira natural a pré-diabetes. Então, esse é um quarto pilar importantíssimo. E o quinto pilar, trabalhar a mente. na mente. Trabalhar a mente de duas formas. Buscar aprender, e não é o aprender notícias. Uhum. Eu sei que você é um comunicador e dá muitas notícias, mas Trabalho com isso. trabalha com isso, mas ficar só vendo notícia, 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 sem um raciocínio, Isso não é sem um, estudar, doutor? sem um julgamento, sem você, entre aspas, apertar a mente para buscar novos, um pensamento crítico, porque se você só observa e lê a notícia e você não emite um pensamento crítico daquilo ali, você está acabando só pegando informação e não Entendi. conhecimento. E por isso eu te pergunto a respeito do e-mail. O e-mail é esse curso específico, muito especial. Eu fiquei impressionado o quanto ele é diferenciado, né? A abordagem é completamente diferente, né? A didática é completamente diferente e tudo mais, por os 60 a mais. Você considera isso dentro dessa disciplina? Olha, nós vamos estudar assim, nós temos isso aqui, essa disciplina toda, todo esse processo de se aprender, ele vai me fazer bem? Ele vai me proporcionar essa qualidade no envelhecimento saudável? Mas com certeza absoluta. Que Isso bom, aí eu que digo bom. sem dúvida nenhuma, mesmo sendo ortopedista, Sim, mas sim. como eu sou, eu vejo isso, 80% dos meus pacientes são 60 a mais, Uhum. e eu vejo que aquelas pessoas que mantêm esse ritmo de aprendizado, de convívio, tem um convívio social e aprender. Eu sou professor também, a melhor maneira de aprender é você ensinar. Então, numa oportunidade dessa, de grupo, de você ensinar para outra pessoa, você está aprendendo, você está movimentando seu cérebro. Isso é envelhecer com longevidade. E é baseado na ciência, não é um achismo meu, não é uma opinião. Não importa muito a minha opinião. Eu só estou Uhum. transmitindo o que vários estudos mostram, que essa maneira de aprender mantém o cérebro ativo e diminui o risco de é, Alzheimer, demência senil, Parkinson, Uhum. doenças neurodegenerativas, depressão, Depressão. insônia, tudo isso. Olha quanto benefício sem tomar um remédio. E doutor, você é corredor. Eu gosto muito, muito, muito de musculação. Às vezes eu converso com as pessoas e tento convencê-las do seguinte: sempre gosto de trazer também para o pessoal, porque é uma experiência que você vive. Eu, desde muito tempo, eu gosto de musculação. Eu não trabalho tanto hipertrofia, eu trabalho mais resistência, porque acho que meu corpo é assim e estou muito bem com ele. Mas, enfim, o que que eu percebo hoje mesmo? Hoje, eu vou encaixando os horários, porque às vezes eu tenho um certo desafio em encaixar horários. Mas pelo menos segunda, quarta e sexta, eu vou à academia, que aliás fica aqui bem próximo. Então, o que eu percebi hoje, exatamente hoje,
Eu fiquei pensando, falei, cara, que legal, né? Porque eu me esforço bastante, aquele esforço. Você sabe o que que eu sinto depois? Prazer, a satisfação daquela. Puxa, que loucura, que loucura. E hoje eu trabalhei peitos pra caramba e tal, e foi. A gente percebe isso e alguém me pergunta assim: não, mas a musculação é chata. Não, não é chata, não. Não é chata. Sabe por que não é chata? Porque quanto mais você faz, mais prazer você sente, até pela própria dor, mas dor no bom sentido, porque você tem que fazer um esforçozinho, não pode um pezinho qualquer e tal. Pá, uma loucura. Você percebe isso e me sinto muito bem. Então, como é que a gente fala para essas pessoas, doutor Ronald, dessa importância da musculação? Eu estava vendo, você falou assim, sobre. Agora eu estou me preocupando com isso, em me levantar sozinho. Eu me levanto, né? Eu saio da cadeira, mas eu não busco nenhum apoio, então eu tenho que me levantar. Alguém me disse isso, falou, cara, isso aí é ótimo. Eu falei, É é por excelente. aí, doutor Ronald. É excelente. Existem É, alguns. Hoje em dia, o músculo, a musculação, o músculo é visto como a verdadeira poupança de saúde. uhum, Se você quer ter uma saúde digna, né, um envelhecimento digno, com mobilidade, com tudo, você precisa cuidar do seu músculo. E o músculo você começa a cuidar lá atrás, quando você está na infância. uhum. Agora, nunca cuidei, o que é que eu vou fazer? Não se preocupe. O mínimo que você fizer hoje, mesmo dentro de casa, exercício simples. Se quiser, eu posso dizer Por assim: favor, deve. vou dar 3 exercícios Isso. simples que você pode fazer dentro de casa. Ah, aquela pessoa que 60 a mais, que tem vergonha de ir na academia. Eu acho a maior besteira E isso. tem, né, um tipo de Tem um preconceito, tem preconceito, vergonha. uma crença limitante que vão Não. julgar. Isso é besteira. Onde eu treino tá cheio de velhinho, hein? E, Cheio de velhinha, inclusive. não, e velhinho não é da carteira. Na carteira nem nos cabelos brancos, não. Eu digo que tem velhinho. Meu filho de 9 anos, ele com negócio, essa questão de jogo, de videogame, eu disse: você tá ficando um velho. Ele de 9 anos. É pela atividade. Mas vamos lá. Vai lá, vai lá. 3 3. exercícios simples. Hum. Sentar e levantar na cadeira. Faz 15 repetições, 3 séries de 15 repetições. 3 e 15. 15 é simples. Pra gente que já faz um pouco de atividade física, pode parecer uma besteira. Uma Mas coisa aquela simples. pessoa que tá frágil, fragilizada, pode fazer esse exercício em casa. 3 séries de 15. Senta e levanta. Quem é que não tem uma Senta e cadeira em levanta. casa, Uma né, cara? cadeira. Aham. Um outro exercício, se apoia numa mesa e faz como se fosse marcha, levantando um joelho, levantando o outro. Tá, Levantando entendi. o joelho, levantando o outro. Porque isso vai fortalecer a musculatura da coxa, Uhum. vai fortalecer a musculatura do quadril e vai treinar um certo equilíbrio. E o terceiro é a pessoa deitada, o joelho dobrado e levantando o bumbum, que se chama elevação pélvica. Elevação Tá, pélvica. essa parte de trás aqui, A pessoa você tá deitada, de de costas, costas, barriga para cima, dobra o joelho dobra o joelho. e levanta o bumbum. Perfeito. Levanta o bumbum, levanta o bumbum. Então, se Quantas vezes? faz 3 e 15. 3 de 10 a 15 10 a repetições. 15. É simples ou não é? Uhum. Não tem academia. Isso aí já provou, tem um estudo com 30 mil pessoas com artrose de joelho, com artrose de quadril, e eles melhoraram tanto a dor quanto a função. E isso previne, sabe o quê? Uhum. Um dos 3 piores, os 3 Cs da morbidade do idoso, que chama catarreira, Catarreira. problemas respiratórios. É É mesmo, os doutor? 3 Cs, os 3 Cs C que de C, né? ABC. o pessoal chama de catarreira, É. pessoal diarreia, que me permita aqui, Pô. caganeira, e o C de queda. Então, o idoso não pode cair, não pode ter queda. Então, tenha verdade. cuidado com esses 3 Cs. O que a gente pode, da minha parte, é prevenir a queda. Uhum. A queda é uma doença para o idoso. Porque, às vezes, uma fraqueza de um músculo, uma reação, uma força para se reequilibrar, ele não tem, e aí pode cair e ter consequências gravíssimas, como nós sabemos. E lidar com a dor, né, doutor, é uma coisa muito séria. Você, que é um especialista nisso, o idoso que lida com a dor, eu observo, percebo, já percebi, já constatei, ele tem muita dificuldade, porque ele acaba se entristecendo exatamente pela limitação que ele tem. Então, ele percebe o seguinte, ele já não consegue fazer aquilo que ele gostaria de fazer, e é exatamente o que você afirmou. Então, é necessário cuidar disso, porque me parece, doutor Ronald,
a medicina tem muito a oferecer, tem muita novidade nessa área, doutor? Olha, eu vou te dizer, tem a novidade da informação, essa coisa bioquímica, como eu falei, dos hormônios que são liberados pelos músculos, dos hormônios que são liberados pela atividade física, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas, e Uhum. é por isso que dá aquela felicidade. Mas o principal, sabe qual é? Sim. É a educação, a pessoa virar a chave, É. virar a chave. Porque se a pessoa não virar a chave, não enxergar o que lá na frente, porque é muito comum para o ser humano, ela quer resultado imediato e ela só começa a se mexer depois que toma a queda. Sim. Ela só começa a se mexer quando realmente algum médico diz, olha, vou operar o seu joelho. Então, poxa, é a pessoa enxergar lá na frente que o melhor remédio para ela é a prevenção e com medidas simples de mudança de hábito, ela pode ter um benefício enorme, inclusive financeiro, porque se ela começa a acumular saúde, A economia, doutor. a economia de remédio, economia de psiquiatras, de Tratamentos. tratamentos caríssimos. Tem pessoas, os planos de saúde cada vez mais caros, ou Mais então caro. quem não tem condições de plano de saúde, o sistema de saúde é complexo, o particular é complexo. Então, olha a economia. Se não está enxergando a saúde, pelo menos enxergue como o lado financeiro da coisa. É muito mais barato comer bem, dormir bem, beber água, do que você ir lá na farmácia, que agora em cada esquina tem uma, e comprar aquele remédio. Perfeitamente. Doutor, e só para a gente já se encaminhar para o nosso encerramento, uma coisa curiosa, né? Você dizendo tudo isso, a gente observa o seguinte: quando alguém começa, como você falou, essa mudança de paradigma, de conceito, quando você vira a chave, né? Como dizem assim, a pessoa fica muito feliz, ela tem essa felicidade. Caramba, olha só que legal. Eu repito, você que corre, aí você tem uma irmandade, você tem uma galera, você tem um pessoal. Na academia, vou dizer da minha academia, eu tenho amigos lá, tem pessoas com as quais eu convivo, são pessoas simpaticíssimas, muitas inclusive mais velhas que eu. Faça alguma coisa diferente, toma uma atitude, que aí você vai sentir o resultado. Puxa vida, é mesmo. Você pode até ter uma preguicinha, eu tive hoje, né? Eu trabalho, você sabe, trabalho pra caramba. Quando eu estava indo para academia, quer saber? Eu acho que eu vou lá em casa, eu tomo um banho, dou uma encostada do sofá. Não, não faz isso, Serginho, não faça isso. Nem pense a respeito. Não é verdade, doutor? O prazer é uma recompensa É maravilhosa, uma doutor? recompensa enorme. E sempre vai ter o diabinho falando ali, ó. Não, não vá, não vá, não vá. Às vezes a gente pensa que o diabo tem os É, chifres e tudo, não, mas tem é, aquela pulguinha ali dizendo, pensamento o ali. pensamento sabotando. Esse é o pensamento sabotador. E a partir do momento que começa a mudar esse hábito, esses pensamentos sabotadores, eles vão surgir. E faz parte da sua evolução, você sobrepor esses pensamentos sabotadores. E eu faço a corrida, faço um convite, eu corro quase todo dia na 13. É muito prazer lá, eu fico correndo. Que legal, né, doutor? Ô, seu Oswaldo, Conhece os caras, já né? conhece, já É, conhece. a galera toda. A galera Pessoal de toda. bike, inclusive, essa coisa Pô, é toda, né? bom demais. É Então, verdade. ache um horário, vá fazer, saia da inércia. Se você não está com vergonha inicialmente, faça em casa, mas o exercício precisa ser feito. Faça, né, doutor? Faça, Experimente, experimente, faça, você vai gostar. experimente. Doutor Ronald Barreto, que sensacional, né, doutor? Isso é legal e, mais uma vez, só assim para a gente concluir, uma coisa muito importante que você falou a respeito da informação. Informação é tudo. Você veja a importância desse podcast. Você veja que tudo que você disse, uma coisa que me fascina, doutor Ronald, me corrija se eu estiver enganado, sabe o que é? Tudo que é essencial é simples. Não tem Exatamente. complexidade nenhuma no que você falou. Pelo contrário, é tudo muito simples de entender. Você pensa assim, puxa vida, mas é tudo óbvio. Eu falei, claro, tudo que é profundo, tudo que é importante, tudo que é essencial na vida é simples. Simples. Você citou Jesus.
A mensagem de Jesus, esquecendo qualquer tipo de religião, estou falando de espiritualidade. Cada palavra dele, eu como comunicador, observo o seguinte, é tudo simples. Simples, 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 a simplicidade máxima, maravilhosa. Nas suas palavras, nós encontramos essa simplicidade e esse desafio maravilhoso, que é envelhecer com qualidade. Isso é tudo para nós. Dr. Ronald Barreto, ortopedista, pesquisador, referência total em tratamentos para dor, longevidade. Falei das formações dele, inclusive internacionais. Isso é muito importante, esse reconhecimento, porque a gente sabe com quem a gente está conversando, então tem credibilidade naquilo que ele está falando. E ele trabalha muito, muito, muito com isso e com esse amor para com os seus pacientes, da qual eu sou testemunha. Muito obrigado, doutor. Um forte abraço e volte mais vezes Com certeza. para a gente conversar mais sobre outros assuntos tão importantes para todos nós. O prazer foi meu. Parabéns pelo podcast, muito informativo, muito conteúdo de qualidade e estamos aqui. Tamo junto. Tamo Obrigado, junto. doutor Ronald. Encerramos assim mais um episódio do nosso podcast Saber Sênior, Trajetórias, o segredo para um envelhecimento saudável. Lembrando para você se inscrever, né, Felipe, no nosso podcast. Não se esqueça de seguir também nossas redes sociais, @EMEI-Academy e @Rede Geronto, Rede Geronto, porque envelhecer bem é muito bom e estar cercado de boas companhias é melhor ainda. Um forte abraço, gratidão, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, doutor. Obrigado.